Bom, sejam todos muito bem-vindos. Eu tinha programado para fazer, na verdade, um vídeo /live sobre a natureza dos governos democráticos e sobre aquela velha história se a democracia ela é a melhor forma de governo possível, ou se dentre as piores formas ela é a melhor, ou aquela máxima que eu ouvi a minha vida inteira: todos os governos são ruins, mas a democracia é o menos pior. Eu fiz até um esqueminha, assim, um roteiro, na verdade, de vídeo, mas acabou surgindo o assunto mais importante, assim. Por quê? Essas discussões políticas, elas são discussões locais, né? Elas estão localizadas em determinado espaço-tempo e muito facilmente elas se perdem. Os meus vídeos discutindo política, assim, são vídeos que estão ali naquele determinado momento, naquele determinado hype, e depois ninguém mais vê, apesar da gente sempre usar esses assuntos atuais como gancho para falar sobre temas maiores. Então surgiu um assunto que ele é mais atemporal, ele é mais transcendente, e eu acho que vale mais a pena conversar sobre esses temas que são temas constantes e que, via de regra, o pessoal revisita os vídeos e, ao invés de assistir uma vez e deixar para lá. E esse assunto está relacionado a uma discussão que rola frequentemente por aqui, que é uma discussão sobre a baixa instrução do brasileiro. Se você não acompanha o Twitter, eu não recomendo que você acompanhe, tá? Caso você esteja longe daquele esgoto lá, que quem tá lá adora. Mas se você acompanha o Twitter, teve assim um frisson nas últimas semanas relacionado à estética de baixo IDH, né? Dizendo que algumas coisas que as pessoas usam remetem diretamente ao fato de que o Brasil tem um baixo IDH. E pra mim é uma discussão bem besta, assim, bem rasa, mas ela acaba suscitando essa discussão maior sobre a educação média do brasileiro. Tem aquela piada que eu já fiz aqui algumas vezes sobre o brasileiro ter QI de macaco e tudo mais, mas para além das piadas e para além das provocações rasas da internet, a gente sabe, e isso é comprovado assim, quase que anualmente, que a educação do brasileiro médio é muito ruim. Tem uma prova que é uma prova internacional que testa a proeficiência dos alunos de todos os países do mundo. Essa prova se chama PISA. Ela acontece de 4 em 4 anos e de 4 em 4 anos nós somos relembrados do quanto nós estamos na lama, do quanto a juventude brasileira foi assim deixada, largada às traças, porque os nossos alunos de 15 anos, eles não sabem fazer contas básicas, eles não sabem interpretar textos básicos. Eles não são, de fato, pessoas alfabetizadas. E assim, se você pensar em escola pública, tá ruim, mas se você pensar em escola particular, o negócio não tá muito diferente não, tá? Não porque eu fiz escola particular, meu amigo, assim, não tá muito diferente. Se você se comparar a alunos criados em países da OCDE, por exemplo, o seu nível vai estar muito aquém. Mas assim, mesmo considerando esses países desenvolvidos e ricos, principalmente esses países do Ocidente, o nível perto do ideal ainda assim é um nível bem baixo. Então temos aqui o ideal do que seria uma pessoa propriamente educada e tudo mais. Temos o nível que os países desenvolvidos chegam e temos o nível brasileiro, que é assim, a ralé da ralé da ralé. E se a gente considerar que essas pessoas não são alfabetizadas, e eu vivo falando aqui, gente, eu não fui propriamente alfabetizada. Eu descobri isso depois de velho, eu descobri que eu não tinha capacidade de ler um livro escrito na minha própria língua. Então, assim, essas pessoas, eu inclusive, tá? Porque às vezes chega alguém falando, não, porque essa atitude pedante, arrogante, eu estou me incluindo dentro desse balaio, tá bom? Então, considerando que não temos, veja bem, um nível de alfabetização adequado, é natural que isso se reflita no baixo número de livros lidos por ano do brasileiro na média. Porque o brasileiro, na média, ele lê 2 livros completos por ano. É um número absurdo, mas é ainda mais absurdo que se você considerar que a média é literalmente a média, então tem muita gente abaixo de 2 livros por ano, tá? Tem a distribuição normal, que eu não sei calcular, mas vai ter muita gente abaixo de 2 livros por ano. E o negócio fica ainda mais absurdo se você considerar que 2 livros por ano
considera qualquer leitura. Então, aqueles livros assim que estão na lista de mais vendidos lá da Amazon, o CEO gostosão que pegou a empregada depois do horário do serviço atrás da lavanderia, ou então o elfo safadinho que pegou a fadinha danadinha porque o demônio não sei o que lá, se você considerar que isso também conta como livro, então assim, o buraco tá realmente desesperador. Se você considerar que os jovens estão lendo, via de regra, esse tipo de literatura, ainda é assim, dá vontade de cavar um buraco e entrar dentro dele. Essa população que não é alfabetizada, que não tem o hábito de ler livros, que embora considere que livros são importantes, não consegue incluir na rotina. Esta população, ela vai necessariamente emitir certas opiniões. Vai lá, toda vez que eu discuto esse negócio, aparece aquela fauna maravilhosa, e essa fauna é constituída de pessoas que dizem assim: você acha que a leitura te transforma num ser humano melhor? Você acha que ler livros te torna mais inteligente? Esse é o primeiro que aparece. Esse é o exemplar maravilhoso da fauna que eu chamo do exemplar você citou um livro, você já é pedante. Você acha que ler livros clássicos é melhor do que ler o CEO pegando a secretária safadinha? Isso é um espécime de fauna, a gente vai falar sobre ele. Mas tem assim um outro espécime que ele é um pouco mais evoluído, um pouquinho mais, tá? Um degrauzinho acima, que diz que existem outras formas de você adquirir cultura que não somente através dos livros, tá? E essa pessoa, ela tá certa até determinado ponto. E da última vez que eu fui discutir isso, apareceu uma internauta, vamos voltar aqui aos anos 90, esta internauta disse o seguinte: olha, o meu marido é uma pessoa muito culta. Ele é uma pessoa que consegue resolver problemas práticos do dia a dia de uma forma que eu não consigo resolver. Então ele tem uma inteligência, que é uma inteligência muito diferente da inteligência dos livros, que é uma inteligência que o permite viver muito melhor do que um nerd que fica trancafiado aí dentro de casa só consumindo um livro atrás do outro. E assim, ele tem um nível de cultura geral muito bom. E ele adquire esse nível de cultura geral através dos filmes. Aí a gente até brincou, né? Com aquela piadinha que se tornou clássica da internet, coitada da Renata Barreto, que é o seguinte: por que eu posso ler o livro se eu posso assistir ao musical da Broadway? Por que eu lerei Os Miseráveis do Victor Hugo e o ouvirei e o escutarei ali descrevendo a Batalha de Waterloo, os esgotos de Paris, se eu posso ver o musical com a Anne Hathaway? Por que eu lerei Homero se eu posso ver a Guerra de Troia lá com o Brad Pitt todo bonitão ali com as pernocas de fora? Mas assim, tirando a zoeira desse negócio, essa pessoa, ela está certa, sim, de determinada forma, tá? Existem outras formas de você adquirir cultura que não os livros. A minha defesa, que eu farei a partir de agora, a minha defesa incansável dos livros, vocês conhecem, é que, apesar de existirem outros meios, o livro é o meio primordial, ele é o meio base sem o qual não é possível dizer que você é uma pessoa que tem cultura. E eu nem vou falar assim sobre o terceiro exemplar da fauna brasileira, que é o exemplar nihilista, o exemplar nietzschiano de que... Ai, meu Deus do céu, eu adoro esse, que é o não existe cultura superior, todas as culturas são iguais. Então, Mozart, Beethoven, Bach estão no mesmo nível que a MC Tapioquinha, que tá cantando Toma, Toma, Vapo, Vapo. Então, os livros, eles também não são melhores do que dançar o Vapo, Vapo no TikTok ou ficar rolando o feed do Instagram. Essa galera relativista, assim, já tá perdido, vai com Deus, assim, não tem como você resgatar, não. Vai na fé, vai pela sombra, que um dia vai que você se encontra. Pra gente começar a distinguir, assim, a literatura das outras formas de linguagem ou das outras formas de aquisição de cultura,
eu queria que vocês fizessem um esforço aqui comigo, um esforço imaginativo. Eu queria que vocês colocassem o cérebro para funcionar de uma forma mais efetiva, assim. Comecem pensando na primeira forma de linguagem possível, que é a linguagem que te permite se comunicar com outra pessoa. Pense numa escadinha. Estamos no primeiro degrau dessa escada aqui. Essa é a função primordial da linguagem. Então eu preciso me fazer entender. Eu preciso contar o que eu quero, as outras pessoas precisam entender o que eu quero e a gente precisa conseguir conviver em sociedade através dessa forma de comunicação, tá? Vamos falar comunicação verbal de uma forma mais, assim, que geralmente é através das... Tem simples, tem sinal, mas enfim. Bom, pode parecer besteira, mas tem gente que não tem este nível de linguagem, tá? E essas pessoas que não têm este nível de linguagem, elas não conseguem literalmente dizer o que elas estão pensando. Elas não conseguem articular os próprios pensamentos em palavras. Elas não conseguem responder a perguntas simples. E eu podia usar, assim, uns exemplos literários mais sofisticados. Por exemplo, o Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que tem um personagem lá que é preso porque ele não consegue se explicar, ele não consegue falar, ele não tem as palavras necessárias para explicar o que aconteceu, ele acaba sendo preso. Mas eu vou usar um exemplo mais chulo, assim. Pega qualquer entrevistado daquele Podpah. Pega aquele podcast, pega os trappers, os rappers, os mappers, os funkers, os caras que vão naquele podcast. Escuta 10 minutos aquela galera conversar. Bicho, os caras não conseguem conversar. Eles não conseguem manter um diálogo, velho. Eles não conseguem se fazer entender. Acontece uma pergunta banal do tipo, da onde que vem a inspiração pra sua música? Daí o cara manda é o seguinte, né, cara, a música, tipo assim, a música, você, lá no fundo, tipo, é porque é uma gíria em cima da outra. Isso não é exclusividade brasileira, tá? Esses outros podcasts aí, americanos aí, da galera conversando, é a mesma coisa. Não tem articulação, não tem as palavras dentro da cabeça da pessoa, não existem palavras suficientes para ela dizer o que ela está sentindo, o que ela quer, o que ela está pensando, quais são os ideais, quais são as ideias dela. Então, considerando que nem nesse primeiro nível de linguagem algumas pessoas chegam, não é um degrau assim a ser ignorado, tá? Então, vamos lá. Primeiro nível, essa linguagem se fazer entender pelo outro. E compreender os sinais básicos. Fechou o semáforo ficou verde, vai, fechou, fecha. Os sinais estão incluídos nisso aqui, os símbolos básicos estão incluídos nisso aqui. Mas não é só de se fazer entender que o mundo é feito. Vamos usar uma metáfora aqui, que é uma metáfora que vai nos ajudar a passar, assim, por essas escadinhas que eu preciso subir. Imagine que você foi parar numa ilha deserta, tal qual Robinson Crusoe foi parar lá. E, inicialmente, você e essa pessoa que você escolheu para ficar nessa ilha com você, muito provavelmente a sua sogra, precisaram se comunicar. Tipo, estamos ferrados aqui, o que vamos fazer? Vamos caçar um jeito de resolver a nossa vida. O segundo grau de linguagem que vocês utilizarão vai ser a linguagem prática, que é essa linguagem que faz a ponte entre o homem e o mundo, entre o homem e a natureza. Cara, a relação entre o homem e a natureza é um tema constante desde que o mundo é mundo, porque assim, estamos aqui, precisamos viver com o que nos foi dado, precisamos resolver os BO que aparecem, e esses BOs geralmente têm relação com este homem que está aqui presente, com a natureza deste homem que está aqui presente e com o mundo no qual este homem foi lançado, este homem foi jogado. Resolver esse problema cria a linguagem que a gente chama de linguagem prática. O que eu vou fazer agora? Quais os instrumentos que eu vou utilizar para
conseguir ter um nível mínimo de subsistência, quais as ferramentas que eu vou utilizar. E assim, existem pessoas que são extremamente hábeis nesse segundo tipo de linguagem prática. O marido da nossa internauta que eu mencionei, muito provavelmente é uma dessas pessoas. Uma pessoa que consegue se colocar no mundo, que consegue moldar o mundo, que consegue utilizar as ferramentas do mundo de uma forma muito certeira, muito eficaz, muito eficiente. Essa é uma linguagem utilitária. E a gente consegue percebê-la muito mais facilmente no linguajar das profissões, medicina, advocacia, policiais, cada profissão tem o seu linguajar, que é realmente essa adaptação da linguagem para esses termos práticos. E de fato, nesse segundo degrau aqui da linguagem, tem gente que nunca tocou num mísero livro de física, mas que é o melhor eletricista da cidade, entendeu? Ele realmente não precisa de livro, ele não precisa de cultura para ser um cara expert nesse segundo nível. Aqui na minha cidade, a gente tem agricultores que não têm ensino fundamental completo. E os caras plantam hectares e hectares de plantação, alimento, o que chega na sua mesa todos os dias. E assim, nunca pegaram no livro de biologia, nunca pegaram no livro de, ciências, para saber como que o negócio funciona, aprenderam na prática. E veja bem, eu não estou fazendo pouco caso desses dois tipos de linguagem que a gente acabou de percorrer. Muito pelo contrário, são necessários, são essenciais. Você não será uma pessoa completa se você não conseguir dominar esses dois tipos de linguagem, tá? Porque uma tem relação com você e o outro ser humano, e outra tem relação com você e o mundo no qual você vive. Só que assim, vamos voltar para aquela ilha, tá? Imagine que você e a sua sogra já conseguiram estabelecer ali os meios básicos de sobrevivência, de subsistência. Muito rapidamente, assim, questão de, no primeiro dia, você já vai perceber que existe um pequeno gap entre o que as coisas são e o que as coisas poderiam ser. Muito provavelmente você vai perceber que o mundo seria um lugar melhor se você conseguisse afogar sua sogra no mar, entendeu? Não necessariamente você fará isso, mas assim, você pode imaginar, tipo, nossa, imagina, né, se uma catástrofe acontecesse e tudo mais, porque é natural do ser humano também estar neste mundo e perceber a contingência, perceber aquilo que falta, tanto aquilo que falta nele, quanto aquilo que falta no próprio mundo. É natural do homem, e daí ele não seria homem e ele não conseguiria se desenvolver, você não conseguiria viver, se ele não tivesse este objetivo de dever ser, este objetivo de como o mundo poderia ser, como você poderia ser, onde você poderia chegar. E é exatamente neste gap, neste pulo do gato, que entra o terceiro nível de linguagem, que é a linguagem imaginativa. A linguagem imaginativa, ela te dá os instrumentos necessários para você imaginar como parece papo de maconha, mas vocês me entenderam, né? Imaginar como o mundo poderia ser caso certas determinadas condições fossem cumpridas ou caso certas determinadas condições fossem diferentes. E como você também poderia ser, caso você fizesse assim, caso você fizesse assado, caso você tivesse feito outras escolhas, caso você faça outras escolhas e tudo mais. Sem este terceiro nível de linguagem, você ficaria preso no mundo como ele é. E veja bem, tem muitas pessoas que estão presas no mundo como ele é. Eu tenho certeza que vocês conhecem um bocado de gente assim. Um bocado de gente que vive a rotina, que vive um dia após o outro ali e tal, que não tá muito preocupado assim com imagine all the people, com how it will be e tudo mais. Então não é para todas as pessoas também não subirem até esse terceiro nível de linguagem. E essa linguagem imaginativa, ela consegue entender que existe certa estrutura da realidade, e essa estrutura dessa nossa realidade, ela é composta de uma profusão de coisas que, num primeiro momento, parecem ser caóticas, parecem não ter sentido.
o jeito que o mundo anda parece não ter sentido, o jeito que as coisas se desenrolam parece não ter sentido nenhum. Mas que se você observar atentamente, você começa a perceber que existe sim certo padrão. E que esse padrão se repete. Se você começar a observar atentamente, você perceberá que existem modelos. Existem modelos possíveis. Tanto modelos possíveis de mundo, como este mundo deveria ser, como modelos possíveis de homem, de como o homem deveria ser. Um desses modelos que se repete aí ao longo de milhares e milhares de anos é o modelo do filósofo, do sábio, do rei filósofo Platão, lá, escrito 500 anos antes de Cristo. É um modelo de herói, abre aspas, é um modelo de homem perfeito que se repete. As pessoas buscam este modelo de homem perfeito, ele se repete ao longo da história, certo? O modelo de mundo possível é só vocês pensarem nas utopias. As utopias que existem também, de novo, vamos lá, vamos buscar lá na Atlântida do Platão, vamos buscar lá na República do Platão, essas utopias criadas que nos fornecem modelos possíveis de mundo, modelos possíveis de sociedade, que elas também mantêm este padrão ao longo de milhares e milhares de séculos, atravessam civilizações distintas, civilizações muito diferentes, e esses modelos você encontra em todos os lugares, não importa de qual civilização você esteja falando e de qual momento da história nós estamos conversando. Existe certo padrão de conteúdo e existe certo padrão de forma. Aí que entra a literatura. É exatamente nesta captura desses modelos, dessas constantes, que entra a literatura. Veja bem, tem uma discussão, que é uma discussão que eu não vou fazer agora, que é da passagem do mito para a literatura. Eu vou deixar algumas referências, as referências dessa nossa discussão vão ficar aqui na descrição do vídeo, tá? Lógico que eu não tô falando isso da minha cabeça, não sou um gênio que inventou isso. E principalmente eu tô tirando a maior parte do que eu falo do Northrop Frye. E ele tem um livro que se chama O Grande Código, ali ele discute a passagem do mito para a literatura, das diversas formas de linguagem utilizadas e tudo mais, eu não vou entrar nesse mérito. Mas pense que a literatura, e aí você pense aí nos mitos, é a forma primordial de captura dessa estrutura, dessa realidade imaginativa, tá? Então a literatura, os livros, eles são a base disso, a base da linguagem imaginativa. Todo o resto que também compõe a linguagem imaginativa, pensa aqui comigo, filme, série, a própria música, tá? Até mesmo a música, ela é derivada da literatura. Tudo que existe de bem feito nos filmes necessariamente está bebendo de alguma fonte literária. Tudo que existe de bem feito nos documentários, tudo que existe de bem feito... enfim, pense aí nas variadas formas de aquisição de cultura que a gente tem hoje no mundo moderno. Tudo isso está necessariamente bebendo de alguma fonte literária. Necessariamente bebendo. Sabe por quê? Porque existem duas fontes primordiais das quais toda a literatura se desenvolve a partir delas. A primeira fonte é a Bíblia. A Bíblia nos dá praticamente todos os motivos literários que existem, todos os assuntos que são discutidos pela literatura ao longo de séculos e séculos estão na Bíblia, todos os modelos, todos os padrões, tá lá na Bíblia, tem alguma história que condensa esse padrão, que condensa esse modelo, tá? E ela também nos dá as formas. A Bíblia é uma comédia, mas dentro da Bíblia eu tenho tragédias, eu tenho outras formas de literatura lá dentro também. E a segunda fonte são os escritos de mitologia grega. Por que eu tô falando são grega e romana? Por que eu tô falando são? Porque diferente da Bíblia, esses escritos, eles não estão condensados em uma única obra, né? Você que já tentou estudar a mitologia grega, você já ficou doido com isso. Porque, assim, são peças separadas, são obras separadas, são várias
produções que você precisa ficar... Onde que tá a história do Hércules? Não, tá numa peça que se chama Heracles. Onde que está a história de Argo? Não, tá numa história dos argonautas, de Apolônio. Então, é difícil cavar, mas é necessário cavar. E a base, principalmente das formas, a comédia, a tragédia, tá escrito ali. E daí deriva todo o resto da literatura ocidental. E à medida que a gente começa a ler os bons livros, nós conseguimos identificar por trás das histórias esses motivos. E você começa a perceber que existe uma conexão entre todos os livros, principalmente os livros clássicos da literatura ocidental. E é por isso que um livro acaba te levando ao outro naturalmente. Tem muita gente que me pergunta assim, da onde que você tira a sua lista de leituras? Eu falo, não tiro de lugar nenhum, porque um livro me carrega na direção de outros livros, e se você for fazendo esse fiozinho, você vai acabar chegando na Bíblia ou na mitologia grega. Veja bem, para ter este nível cultural somente através do consumo de fontes secundárias? É a mesma coisa que falar que você consegue entender o que é a Odisseia se ler a versão adaptada para jovens adultos da Ruth Rocha. É a mesma coisa. É impossível falar que você é uma pessoa que tem cultura se você não tem uma bagagem robusta de leitura. E veja bem, é impossível você compreender a sua realidade, a estrutura da sua realidade, os seus símbolos, os seus sinais. É impossível você compreender as possibilidades de mundo, tanto acima quanto abaixo, porque pensa só. Eu estou falando aqui dos modelos de heróis perfeitos, o modelo do homem platônico, o modelo de Aquiles, enfim. Mas eu também posso falar dos modelos de vilões perfeitos. A última coisa que você quer ser é um homem do subsolo do Dostoiévski. E talvez ao ler o Homem do Subsolo do Dostoiévski, você percebe que você está se tornando o homem do subsolo do Dostoiévski. E daí a última coisa que você quer fazer na vida é continuar neste caminho. Essas infinidades de modelos que você pode adquirir através dos livros é somente através dos livros, é somente através dessa fonte primária. E assim, você pode até argumentar, veja bem, igual a nossa internauta dos anos 90 argumentou, que o seu marido é um gênio, ou que você é um gênio e que você consegue capturar tudo isso sozinho, por conta própria, que se você quisesse, você sentaria para escrever a nova Suma Teológica do século XXI, entendeu? Você não precisa da ajuda desses outros gênios que já escreveram essas grandes obras. Você pode fazer isso tudo sozinho. Beleza, não vou discutir com você. Você pode muito bem ser um gênio, mas você estará sendo um gênio extremamente burro e imbecil se você não se utilizar de outros gênios que vieram antes de você, porque o negócio já está pronto. Por que você vai ficar se digladiando para construir algo do zero se já existe uma base construída que veio antes de você e é uma base extremamente robusta? Você não vai estar sendo tão gênio se você ignorar este simples fato, certo? E muito provavelmente, veja bem, você não é um gênio, venhamos e convenhamos. Muito provavelmente você não é um gênio, muito provavelmente você precisa da ajuda do Dostoiévski para entender qual é a profundidade que o homem do subsolo pode chegar. Você precisa, então, eu espero, veja bem, que eu tenha convencido os nossos queridos internautas de que a leitura de fato, ela te transforma em uma pessoa melhor. Não é só a leitura. Eu não estou aqui falando que se trancar dentro de um quarto e ficar lendo um livro atrás do outro vai resolver os problemas da sua vida. Óbvio que não. Mas que a base é essa. E que é uma base indispensável. Tudo bem? Então era isso.